Hoje nós vamos estudar os capítulos 17 a 19 do livro de Provérbios. Versículo 1 do capítulo 17. A pobreza, onde há paz e contentamento, é melhor do que a abundância em meio à desavença. Versículo 2. Esse versículo quer dizer que, por meio da diligência, podem-se vencer as desvantagens do nascimento. Sendo indisciplinado, pode-se perder as vantagens do nascimento. Versículo 3. O crisol e o forno sugerem que o Senhor prova os corações pela adversidade. Versículo 4. Este provérbio diz respeito ao que espalha a fofoca e também ao que inclina os ouvidos para a fofoca maliciosa. Versículo 5. Visto que Deus fez os pobres, zombar deles é um insulto a Deus. Deus protege os desamparados. Versículo 6. A coroa é um célebre símbolo de posição social. A recompensa dos idosos é a glória que seus filhos e filhos dos filhos têm neles. Para obter essa bênção é necessário buscar a sabedoria. Viver o bastante para ver os netos era considerado uma grande bênção. Os familiares dependem uns dos outros para sua identidade e alegria. Tanto os jovens como os velhos devem valorizar seus relacionamentos intergeracionais. Versículo 7. A mentira é especialmente desconcertante quando parte de um príncipe, cuja função é promover a justiça. Versículo 8. Este provérbio observa, mas não desculpa um fato da vida. O sábio ponderará essa realidade e a enfrentará como uma tentação. Versículo 9. A pessoa que encobre a transgressão de outra pessoa é aquela que literalmente busca amizade. Ignorar as ofensas recebidas e deixar toda vingança para Deus é promover bons relacionamentos no futuro. Versículo 10. Diferentemente do que tem juízo, que é sensível a uma mera repreensão oral, o insensato é tão obstinado que não responde à punição severa. 100 chicotadas é uma hipérbole, só 40 eram permitidas pela lei. Versículo 11. O rebelde é aquele que volta as costas para Deus de maneira desafiadora. A palavra para mensageiro pode também ser traduzida como anjo. O mensageiro cruel é o anjo da morte enviado por Deus. Versículo 12. A ursa parda síria tinha uma reputação de ferocidade que era aumentada se lhe roubassem os filhos. Versículo 13. O homem que paga o bem com o mal, a bondade com a maldade e vive na ingratidão, colherá o que plantou todos os dias da sua vida. Versículo 14. A menor rachadura num dique pode liberar uma corrente de água de força incontrolável e é uma metáfora para o que pode acontecer ao começar uma discussão. Versículo 15. Juízes corruptos em Israel estavam justificando o ímpio e negando justiça aos inocentes. Versículo 16. Este provérbio ou expressa a ironia de achar que a sabedoria é uma mercadoria que pode ser comprada com dinheiro, ou sugere que o insensato, porque não tem entendimento, se recusaria a comprar a sabedoria mesmo se pudesse. Versículo 17. Nesse versículo é traçada a diferença entre o amigo e o irmão. O amigo verdadeiro é uma fonte constante de amor, enquanto um irmão pode não ser tão íntimo, mas alguém que se aproxima para ajudar nas horas difíceis. O amigo é mais chegado do que o irmão porque está perto o tempo todo, não apenas na hora da crise. Versículo 18. Existem limites sábios para o que significa ser um amigo. Por exemplo, quando alguém é solicitado e se compromete ou fica por fiador de um empréstimo para a dívida de outra pessoa. Tal ação é rotulada aqui como pura tolice de alguém que não tem juízo. Versículo 19. A discórdia e o pecado andam de mãos dadas. A discórdia está no coração daquele que ama o pecado, ou seja, que não está disposto a desistir antes que surja o conflito. Tal pessoa é caracterizada pelo orgulho e pela arrogância, embora ela busque a ruína de outros. Na realidade, está no caminho da sua própria queda, que Deus causará no devido tempo. Versículo 21. O pai de um homem vulgar e grosseiro tem muitas tristezas e nenhuma alegria, porque se envergonha de seu filho. Versículo 22. Nada estraga mais a saúde do que o pesar, a preocupação contínua, a ansiedade, o medo, o mau humor, o ódio e a maldade. O fim dessas coisas é a morte. Versículo 24. A sabedoria está ao alcance de todo homem que a procura, mas o tolo nunca a enxerga por desejar coisas impossíveis que estão fora de seu alcance. Versículo 26. O versículo diz que os governos não deveriam punir pessoas inocentes e que as autoridades deveriam ser respeitadas. Versículos 27 e 28. Estes versículos destacam vários benefícios de manter-se em silêncio. Este é o melhor procedimento quando não se tem algo que vale a pena ser dito. Esta atitude oferece a oportunidade de ouvir e aprender. A pessoa que age deste modo passa a ter algo em comum com os sábios.
Agora nós vamos estudar o capítulo 18, versículo 1 do capítulo 18. Solitário é o homem que busca satisfação egoísta e não aceita conselhos de ninguém. Versículo 2. O homem obtuso, estúpido e ímpio não tem prazer no conhecimento, embora devesse descobri-lo. Seu único desejo é mostrar sua própria estupidez e futilidade. Versículo 3. O pecado e o castigo estão inseparavelmente ligados, pois o mal produz nas pessoas o sentimento de desprezo e a consequência desse sentimento, que é a vergonha. Versículo 4. As palavras de um sábio são profundas como águas, e sua fonte de sabedoria é como uma torrente que jorra e nunca seca. Versículo 5. Não é bom permitir que as riquezas, a influência, os amigos ou a posição de um ímpio pervertam a justiça do pobre e do justo no julgamento. Versículos 6 e 7. Lábios e boca se referem àquilo que o tolo diz, que causa problema, indo numa escalada desde contenda e açoites, a destruição e finalmente morte. Versículo 8. A dificuldade que as pessoas geralmente têm de negar-se a ouvir fofocas pode ser comparada à recusa de uma sobremesa deliciosa. Se a fofoca ou a iguaria for provada, haverá a vontade de experimentar mais. O versículo quer dizer que faz parte de nossa natureza humana pecaminosa ter um apetite para a maledicência. Versículo 9. Deixar de produzir é igual a destruir aquilo que já existe. Deixar um trabalho pela metade ou mal feito é o mesmo que destruí-lo. Versículo 10. Torre Forte era um lugar central numa região ou numa cidade para onde as pessoas corriam quando ameaçadas. O nome do Senhor envolve o seu caráter como Deus eterno, poderoso, fiel, que guarda a aliança. O povo justo que invoca, confia e tem fé no caráter de Deus estará em alto refúgio, em um lugar elevado, de modo que o inimigo não poderá atingir. Versículo 11. O rico confia em sua fazenda ao ser ameaçado, em suas riquezas ao ser ameaçado. Para ele, ela é semelhante ao muro alto em volta de uma cidade forte, mas que existe apenas na sua imaginação. Na realidade, a riqueza não pode salvar. Versículo 12. Esse versículo quer ensinar que a humildade traz honra. O hebraico traduzido aqui por humildade envolve ser prostrado pela aflição e então, quando a aflição revela que não somos autossuficientes, ter com Deus uma relação de confiança. Versículo 13. Os insensatos emitem inadvertidamente opiniões sobre assuntos que eles não procuraram ouvir com cuidado. A pessoa deve escutar bem antes de começar a falar. Versículo 14. Se o espírito de alguém está esperançoso e bom, essa pessoa pode enfrentar a doença e a adversidade. Mas se o espírito está desanimado, mesmo quando não há nada explicitamente errado, então a própria vida fica difícil de suportar. Versículo 16. No Oriente, sempre existiu a prática de levar presentes quando na presença de grandes homens. Sem isso, não há audiência, nem favor, nem justiça. Lembremos que em Primeiras Reis, quando a rainha de Sabá levou presentes a Salomão. Versículo 17. Aquele que dá sua resposta primeiro em uma questão de disputa pode parecer estar certo, mas seu oponente examina suas palavras e contra-argumenta, trazendo a verdade à luz. É uma advertência a examinarmos tudo minuciosamente e não ficarmos com a primeira impressão. Versículo 18. É uma referência à prática antiga de lançar sortes, como usado para dividir a terra prometida entre as tribos. Versículo 19. As piores desavenças são as que se relacionam com parentes. São as barreiras mais difíceis de serem derrubadas. Por isso, é bom tomar bastante cuidado para evitar esse tipo de conflito. Versículo 20. O fruto é a colheita que, com o tempo, resulta daquilo que foi iniciado, assim como o trigo procede de um campo semeado. A abordagem que uma pessoa adota em sua fala retornará para ela. Se sua fala é ímpia, a pessoa ficará saturada de depravação. Se sua fala é honrosa, a pessoa obterá todas as coisas boas de que é preciso. Versículo 21. A língua é poderosa. Aqueles que amam a língua e comem do seu fruto são os que escolhem viver ou morrer sob o poder da língua, como aqueles que vivem pela espada, pela lei ou pela fé. A fala prudente traz vida e a fala ímpia ou excessiva traz morte. Versículo 22. Este versículo refere-se tanto à ação humana quanto ao governo divino do Senhor em um relacionamento conjugal. A declaração de que quem acha uma esposa acha o bem concorda com a afirmação do Senhor de que não era bom que Adão, e por consequência o homem em geral, estivesse só. Versículo 23. O rico não precisa dos favores de ninguém, por isso não se preocupa com a maneira como trata as pessoas. Este versículo não aprova a atitude de alguns de insultar os pobres, simplesmente reconhece um fato infeliz da vida. Versículo 24. O texto adverte que a pessoa que faz amigos com muita facilidade e de maneira indiscriminada faz isso para sua própria destruição. Por outro lado, um amigo escolhido com sabedoria é mais leal do que um irmão.
Amigo é uma palavra forte que significa aquele que ama, e foi usada para referir-se a Abraão, o amigo de Deus, e o Senhor Jesus em João 15, versículo 15. Agora nós vamos estudar o capítulo 19, versículo 1 do capítulo 19. Uma vida inculpável, íntegra, é muito mais valiosa do que a riqueza, mas a maioria das pessoas não age como se acreditasse nisso. Com medo de não conseguir o que querem, fazem qualquer coisa para aumentar sua riqueza. Versículo 2. É provável que se refira a alguém que age de forma impulsiva antes de pensar ou planejar do jeito certo. Esse indivíduo procede para chegar a algum lugar, mas sem pensar, o que lhe impede de alcançar seu objetivo. Versículo 3. O tolo culpa a Deus pelos seus problemas e fracassos. Versículo 5. Deus providencia para que o mentiroso não venha a escapar do julgamento. O mentiroso colherá o que planta e será punido no tempo oportuno. Versículo 6. Os homens em geral mostram amizade quando tiram alguma vantagem e cortejam príncipes e os ricos generosos. Versículo 7. O pobre é desconsiderado por seus irmãos e amigos. Todo seu empenho para ser amigável é inútil e suas súplicas são rejeitadas. Versículo 10. Não significa que é sempre errado um escravo ascender ao poder. De outra forma, a ascensão de José ao governo egípcio seria um exemplo de desordem moral no mundo. Pelo contrário, sugere que o bem e o infortúnio nem sempre são justos. Às vezes, um tolo torna-se rico sem fazer nada para merecer essa riqueza. E às vezes, um escravo ascende ao poder sem habilidade para governar bem. Versículo 11. Em muitas culturas, qualquer sinal de desrespeito a um homem é um desafio à sua honra, e ele só poderá resgatá-la se lutar contra quem o insultou. Aqui, ter paciência e relevar os insultos traz honra a um homem. Versículo 12. O rugido do leão é assustador e precede um ato de violência. O orvalho é suave e traz vida. O provérbio não diz que a indignação ou bondade de um rei está sempre certa, apenas que é poderosa. Versículos 13 e 14. Os versículos 13 e 14 reconhecem que a vida familiar pode ser dolorosa e algumas esposas são um grande fardo para seus maridos. É claro, alguns maridos são igualmente um fardo para suas esposas. Uma goteira que não traz à mente um telhado vazando. Isso não é uma irritação pequena, mas a fonte de um dano estrutural que pode tornar a casa inabitável. A questão é que uma mulher assim arruína sua casa. O versículo 14 sugere que não apenas uma esposa sensata é um presente do Senhor, mas também que ela administra tão bem a casa que aumenta seus bens. Sobre a herança, a casa e os bens vêm no curso comum das coisas, em contraste com a esposa sensata, que é um sinal do favor especial. Versículo 15. Num sono profundo, uma pessoa não tem noção daquilo que se passa ao seu redor. O preguiçoso está sempre cansado demais para trabalhar, então sua preguiça torna-se mais e mais severa até que ele se encontra em extrema pobreza. Versículo 16. Mandamento não se refere apenas aos mandamentos de Deus, mas à instrução proveniente de qualquer fonte boa. Igualmente, a menção dos seus caminhos provavelmente não se refere diretamente aos caminhos de Deus, porque Deus não é mencionado no contexto. Desprezar os próprios caminhos tem a ver com não querer observar atentamente aquilo que você está fazendo, não assumindo a responsabilidade. O oposto de se certificar que os próprios caminhos sejam caminhos de Deus. Versículo 17. Dar misericordiosamente para ajudar os pobres é uma maneira de servir ao Senhor. Ele recompensará os que fazem isso. Versículo 18. O filho que não é disciplinado permanecerá preguiçoso ou insensato e perecerá física e espiritualmente. Os pais devem se esforçar para que isso não aconteça. Versículo 19. Deve-se deixar que uma pessoa de temperamento forte sofra as consequências. É a única maneira de ela aprender. Versículo 21. O coração do homem natural tem muitos planos, mas apenas os que estão em sintonia com a vontade de Deus permanecerão. Versículo 22. O amor de um homem para com os outros é medido por seu anseio, desejo e prazer em fazer o bem aos outros. Um amigo leal, embora pobre, é melhor do que um amigo traiçoeiro. Versículo 23. Aquele que teme ao Senhor é protegido do mal, tanto porque cultiva hábitos saudáveis e um estilo de vida benéfico, quanto por causa da intervenção direta de Deus. Contudo, o temor ao Senhor não nos isenta de enfrentar as dificuldades desta vida. Versículo 25. O zombador merece ser castigado, e a mente capaz de ser ensinada do ingênuo observa as instruções recebidas e aprende, e assim é impedido de cair em insensatez semelhantemente. O sábio está disposto a aprender com a repreensão. Versículo 26. Esperava-se que os filhos cuidassem dos pais quando estes ficassem mais velhos ou doentes. Roubar um pai, atacá-lo ou amaldiçoá-lo eram considerados crimes graves segundo a lei mosaica. Sobre mandar a mãe embora, no Israel antigo, quando o pai falecia, o filho homem recebia a herança, não a mãe. Versículo 28.
A boca dos ímpios devora a iniquidade é incerto, mas parece dizer que talvez os ímpios considerem o pecado como sendo algo saboroso. Versículo 29. O juiz é sempre o castigo final de Deus, ele nunca se destina à correção. Os açoites são potencialmente corretivos, mas os tolos são obstinados e não mudam. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 17 a 19 do livro de Provérbios.